Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas informações sobre o Fluminense. Temos informações importantes sobre o próximo jogo do Fluminense. Também vamos falar sobre o lance polêmico, que vai gerando repercussão ao longo de toda essa segunda-feira. Mas antes de a gente debater isso tudo, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com algum amigo seu tricolor, deixa o like nesse vídeo aqui. Por quê? Quando você deixa o like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e vai entregar cada vez mais para tricolores, então deixa o like aqui também. E também um pedido especial. Caso você pudesse se tornar membro do Falando de Flu, ajude a gente aí a crescer cada vez mais, torne-se membro aqui do Falando de Flu. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Vamos falar primeiro do lance do pênalti, depois a gente fala da questão do jogo do Chile, que tem informações importantes para você ficar sabendo. Primeiro, o lance do pênalti, como no vídeo que a gente lançou hoje de manhã, eu falei que eu tinha analisado o lance já tinha sido pênalti, mas eu vi com mais calma para melhor entender. E realmente foi muito pênalti em cima do John Arias. Por quê? A gente vê o movimento de puxar. E quando você puxa, o mínimo que o VAR poderia fazer ali era recomendar a revisão do lance. E o VAR não recomenda a revisão, o árbitro deixa passar batido e ali realmente o Fluminense foi prejudicado. Se a gente pegar a maior parte dos comentaristas de arbitragem, todos foram com o mesmo pensamento, que aquele lance ali foi lance de pênalti. E também, eu estava vendo o jogo antes do jogo do Fluminense, que era o Botafogo e Atlético Mineiro, o VAR chamou o árbitro para revisar a jogada no gol do Atlético Mineiro, que foi uma revisão, tipo assim, completamente insana. O cara teve um empurrão de um com o outro, fora do lance da jogada, não interferiu em nada no lance, o VAR chamou para revisar. E no lance que tem um puxão ali, eles tinham que chamar o árbitro para revisar aquele lance ali, mas não chamaram. Então, um grande erro aí da arbitragem, ao meu ver, e vamos ver o que vai sair no áudio da CBF, qual vai ser a atitude da CBF relacionada a esse lance, porque não tem como se passar impune, são 2 pontos, e como eu falei lá no grupo do Falando de Flu, inclusive se você não fizer parte, tem um link aqui na descrição, se você quiser fazer parte do link do Falando de Flu, é só você clicar nesse link aqui, que você vai cair no grupo do Falando de Flu. Esses 2 pontos vão fazer falta lá na frente pro Fluminense com certeza, nas competições que a gente for disputar lá na frente, às vezes vai chegar no final do campeonato, a gente pode perder o título por causa desses 2 pontos, mas vamos pensar positivo que a gente vai conseguir superar esse momento difícil e vamos conseguir somar os pontos necessários. Agora, a segunda notícia desse vídeo, que para mim é a mais importante, o time do Fluminense viajou para o Chile, onde vai enfrentar a União Espanhola na próxima quarta-feira, às 19 horas, e tem muitas novidades. Na live a gente vai trazer todos os jogadores relacionados do Fluminense. Vamos tentar montar ali, quem deve ser os titulares do Fluminense. Até botei no grupo do Falando de Flu. Vou deixar também na descrição desse vídeo, que eu botei que Vitor Eudes deve jogar, o próprio Júlio Fidelis, a zaga deve ser formada por Manuel e Thiago Santos. Na lateral esquerda deve ser o Jansen, que deve jogar. Aí no meio de campo, Facundo Bernal vai jogar ao lado do Nonato, no meu ver, e o Lescano jogando de 10. E no ataque, a gente deve ter o Keno, o Everaldo e o Serna. Esse acho que é o time que vai para campo, mas claro, na live a gente vai falar com muito mais calma, mais detalhado todas essas informações. Mas o que chama atenção? O time do Fluminense viajou com praticamente todos os reservas e muitos jogadores da base para poder compor esse time que vai jogar no Chile. E o que chama atenção? O Fluminense foca no brasileiro, ao meu ver, porque vai poupar todos os titulares, nem viajaram para poder se preparar para o jogo do Botafogo. E uma outra coisa também que eu não gosto disso nem o Renato Gaúcho vai para o Chile. Então, para mim, eu não gostei disso. Eu não gosto do treinador, tipo assim, deixar os jogadores irem e ele não ir. Isso, algumas outras experiências que eu já vi no futebol não foram muito legais, mas pelo fato de estar indo muitos meninos, eu acho que pode ser uma experiência diferente do Fluminense, mas eu não gosto dessa situação, do time ir e o treinador ficar. E quem vai comandar o time do Fluminense lá vai ser o Alexandre Mendes, que é o auxiliar, braço direito do Renato Gaúcho por todos os times que ele passa, Então, o que fica de interessante para mim nesse jogo da quarta-feira? Vão ter oportunidade de ver Lescano jogando, La Vega, ver talvez o Júlio Fidelis jogando, se ele realmente tiver oportunidade, ver o Jansen jogando mais uma vez, ver o Vitor Eudes jogando, ver como que o Manuel vai jogar, porque provavelmente o Renato vai optar por jogar com o Manuel, Renato não, o Alexandre Mendes. Então a gente vai ver muitos garotos relacionados, talvez tendo a primeira oportunidade no profissional, e também vamos conseguir ver alguns jogadores que não estão dando espaço, como é o caso do próprio Manuel, entrando em ação para poder mostrar um pouco do futebol. Mas com certeza, eu acho que nossos olhares vão estar muito mais no próprio Lescano, que é um jogador que a gente vem pedindo há muito tempo, e é um camisa 10, ele vai poder jogar na função dele, para ver se ele vai realmente render. A gente também vai ter de olho no Júlio Fidelis, que é um jogador que a gente já está pedindo há muito tempo no profissional, e vai ter uma oportunidade de jogar no profissional agora. Nossas atenções vão estar muito voltadas, principalmente para os moleques da base, e para o Paraguai, talvez para o La Vega, que vai ter uns minutos a mais para jogar, para poder ver como que vai ser isso. Só que, de fato, por que o Renato faz isso, ao meu ver?
O Renato como um todo, né? A comissão técnica do Fluminense teve essa opção. O Fluminense não vai ter tempo de trabalho, tempo para treinar, né? Então o Renato, quando ele nem vai, ele vai ter a semana toda de trabalho para poder montar o time para vencer o Botafogo no sábado. O que para mim vai ser um sucesso do Fluminense? Vai lá no Chile, bota os reservas lá, pode até ganhar lá, mas não conseguir fazer um jogo no mínimo competitivo contra o Botafogo. Então, tipo assim, essa estratégia pode dar muito certo. O Fluminense vai lá com a molecada da base, ganha do time lá dos chilenos, chega no sábado, ganha do Botafogo, todo mundo vai exaltar a estratégia, mas também pode ser que a estratégia dê errado. Eu mais uma vez falo, não gosto muito disso. Só que realmente o Renato vai ter uma semana inteira livre para poder treinar o posicionamento, treinar jogadas de contra-ataque, treinar o time na fase ofensiva, na fase defensiva, na transição de jogo, para conseguir superar o Botafogo no sábado. E quando o Fluminense tomar essa decisão, para mim fica claro, será que a prioridade do Fluminense realmente é o Campeonato Brasileiro ou está tomando essa decisão por tudo que o campeonato hoje representa? Porque o Fluminense vai vir uma sequência pesada agora de Brasileiro, igual a gente estava debatendo. Vai jogar contra Botafogo, joga contra Atlético Mineiro, não, joga Botafogo, Sport, Atlético Mineiro e Juventude. 3 jogos fora de casa e a gente imagina que o Fluminense vai ter que pontuar nesses jogos para continuar ali entre os 4 primeiros colocados. E na Copa Sul-Americana a gente está mais ou menos encaminhado, porque a gente ganhou os 2 primeiros jogos, tem esse jogo fora, a gente tem mais 2 jogos fora para fazer, né? Que é o jogo contra tem a Universidade do Chile, a União Espanhola, tem o jogo contra os bolivianos lá na altitude, e depois a gente volta jogando em casa, né? A gente joga em casa contra o Once Caldas, que foi o primeiro jogo que a gente jogou fora, joga em casa contra o time do União Espanhola e joga em casa para fechar. Só o Once Caldas e coisa, a gente já jogou contra os bolivianos em casa. Então, o nosso rendimento é bom, a gente pode sim, de fato, se classificar. Talvez se a gente vence esse jogo do Chile, a gente vai estar praticamente classificado. Precisando apenas de mais uma vitória e um empate em casa para se classificar em primeiro do grupo, ainda mais dependendo dos resultados do outro lado da chave. Então, como já está bem encaminhado, então vamos dar uma focada no brasileiro para continuar ali entre os primeiros? Pode ser isso. E também teve a questão de controle de carga, igual o Samuel Xavier jogando com regularidade, o próprio Martinelli, Germancano, alguns jogadores, o próprio Adi, poderiam dar mostras, talvez pela fisiologia, de estarem com um desgaste muscular já, então é melhor dar uma segurada nesses caras. Me chamou a atenção de nem levar os caras e nem o Renato ir. Mas eu espero que essa estratégia esteja certa, que dê certo, que o Fluminense possa vencer o jogo no Chile, tendo alguns destaques, igual teve quando venceu os bolivianos aqui no Rio. Por exemplo, entra um Júlio Fidelis e joga bola pra caramba. Vai ser mais um que vai estar no radar do time principal. Um Lescano entra e joga pra caramba. Tipo, cara, mais um que merece mais oportunidades. Então, eu acho que o Renato roda bem o elenco, está dando oportunidade para todo mundo, está tentando descobrir novos talentos da base e torcer para que isso dê certo e o Fluminense consiga, de fato, somar os pontos necessários aí que nos leve até uma situação bem mais tranquila no grupo, né, pela Copa Sul-Americana. Claro, na live a gente vai botar o campinho tático ali, escalar o time do Fluminense como eu acho que vai jogar. Eu não sei se o campinho tático que eu tenho vai ter todos os jogadores que viajaram da base, mas no mínimo a gente vai passar todos os relacionados, tudo detalhadamente, ainda vamos falar um pouco, né, sobre o jogo do Fluminense contra o Sport, contra o Vitória, que foi um jogo, ao meu ver, o Fluminense jogou bem, tinha um jogo controlado e vacilou no finalzinho ali. Eu não tive como fazer o pós-jogo ainda, mas a gente ainda vai falar muito sobre esse Fluminense e Vitória. E claro, o exemplo é segunda-feira, terça-feira vai ter live aqui no canal, quarta-feira a gente vai ter pré e pós-jogo, a gente vai ter muitas programações aqui para você ficar por dentro do Flusão. E mais uma vez eu peço ajuda aí. Se você não é inscrito aqui no Falando de Flu, se inscreve, dessa moral pra gente, está perto de chegar aos 11.900. Falta mais ou menos 12 inscritos ali. Você se inscrevendo, você vai nos ajudar pra caramba. Se inscreve aí, galera, você que tá vendo o vídeo aí. Deixa seu like também nesse vídeo. É importante você deixar o like, como já falei. O YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante quando você deixa o like aqui. Deixa um comentário aqui também. Você aprova essa atitude do Fluminense de levar o time todo reserva lá pro Chile, inclusive e com o treinador reserva? O que vocês acham? Deixa aqui também nos comentários. E mais uma vez eu peço para todo mundo, quem puder se tornar membro do Falando de Flu, você ajuda muito o Falando de Flu. Então, se você puder se tornar membro, se você clicar aqui, está escrito Seja Membro, cumprir as etapas lá. A gente tem 3 modalidades de sócio. Temos o sócio vestiário, o membro vestiário, né, que você vai ter acesso a todas as nossas resenhas de bastidores ali, saber de muitas coisas ali que a gente vai divulgar sempre antes para os membros. Você pode ser o membro sala de imprensa, que você, além de saber de tudo com prioridade, você ainda vai participar das lives aqui do canal, vídeos e séries aqui do canal, e tem o membro 360, que você tem todos esses benefícios inclusos e ainda participa dos sorteios aqui do Falando de Flu. Então, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, saudações tricolores e até a próxima.